Olá pessoal, vamos resolver 4 exercícios envolvendo seno e cosseno de arcos trigonométricos. Exercício 1. Sabendo-se que o seno de π por 6 é meio, então, por definição, o seno de um arco é a ordenada do extremo desse arco, logo, este valor é meio. Então, os valores de seno de 19π por 6 e seno de menos 11π por 6. Veja que o arco de 19π por 6 é um arco que ultrapassou uma volta. Então, eu vou trabalhar com um arco côngruo ao arco de 19π por 6, mas que seja um arco que está entre 0 e 2π. Como já visto em aulas anteriores, 19π sobre 6 é igual a 12π sobre 6 mais 7π sobre 6. 12π sobre 6 é igual a 2π mais 7π sobre 6. Portanto, o arco de 19π sobre 6 é côngruo ao arco de 7π sobre 6. Logo, o seno de 19π por 6 é igual ao seno de 7π sobre 6. Olhando a nossa circunferência, 7π sobre 6 é exatamente nessa posição. E a ordenada desse ponto é menos meio, que é um arco correspondente ao arco de π por 6, porém no terceiro quadrante. Então, aqui é menos meio. Agora, seno de menos 11π sobre 6. Lembrando que o seno de alfa é igual a menos seno de menos alfa. Eu posso aqui multiplicar por menos 1. Então, eu tenho que o seno de menos alfa, colocar ele primeiro, seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Para alfa igual a 11π sobre 6, eu posso escrever seno de menos 11π sobre 6 é igual a menos seno de 11π sobre 6. 11π sobre 6 é o arco correspondente de π sobre 6 no quarto quadrante. Aqui é 11π sobre 6. Então, é menos meio. Portanto, mais meio. Ficamos com a resposta D. Exercício 2. Sabendo que 4 cosseno ao quadrado de x mais 5 seno de x menos 5 igual a 0, e x é um arco que está no segundo quadrante, é um arco que vai de π por 2 até π, com intervalo aberto. Qual é o valor de seno de x? Eu preciso resolver esta equação para saber o valor de seno de x. Como aparece o cosseno ao quadrado de x, eu vou trabalhar com a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vale 1. Isolando o cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Eu vou substituir cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x na nossa equação. Então, ficamos com 4 vezes, abre parênteses, 1 menos seno ao quadrado de x mais 5 seno de x menos 5 igual a 0. Propriedade distributiva da multiplicação, 4 menos 4 seno ao quadrado de x mais 5 seno de x menos 5 igual a 0. Temos uma equação do segundo grau. 4 com menos 5 dá menos 1. Posso aqui multiplicar por menos 1. Então, eu tenho 4 seno ao quadrado de x menos 5 seno de x mais 1 igual a 0. Fazendo a substituição, seno de x igual a m, nós temos 4m ao quadrado menos 5m mais 1 igual a 0. Vou calcular o delta, que é 9. Logo, m é igual a menos o menos 5 mais 5, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 3,
2 vezes o A, 2 vezes 4, que é 8. M é 5 mais 3, 8 dividido por 8, 1. Ou M igual a 5 menos 3, 2, dividido por 8, dá 2 oitavos, que é 1 quarto. Portanto, o M é o nosso seno de x. Eu tenho duas opções. Seno de x é igual a 1 ou seno de x é igual a 1 quarto. Porém, seno de x igual a 1 seria um arco de π por 2. E π por 2 não pertence ao nosso intervalo. Então, essa resposta aqui não convém. Não convém. Logo, o seno de x é igual a 1 quarto. Resposta C. No exercício 3, nós temos uma outra equação trigonométrica. E agora o arco é um arco de 0 até 2π, que satisfaz o valor de x. E eu quero saber a soma das raízes da equação. Como estou trabalhando com seno de menos x, eu tenho que lembrar da seguinte propriedade. O seno de x é igual a menos seno de menos x. Multiplicando por menos 1, eu tenho que menos seno de x é igual a seno de menos x. Portanto, nessa nossa equação, eu vou substituir seno de menos x por menos seno de x. Seno ao quadrado de x menos seno de x, que é igual a 0. Uma equação do segundo grau. Vou colocar o seno de x em evidência. Seno ao quadrado de x dividido por seno de x, nós temos seno de x. Menos seno x dividido por seno x dá menos 1, igual a 0. Transformamos em uma equação que tem um produto cujo resultado é 0. Então, temos duas opções. O seno de x pode ser 0 ou seno de x menos 1 igual a 0. Logo, seno de x é igual a 1. Agora, eu quero saber quais são os arcos cujo seno é igual a 0. Observando nossa circunferência trigonométrica, os valores de seno de um arco são os valores que vão de menos 1 até 1. Os arcos que têm seno igual a 0 no intervalo de 0 a 2π é o próprio arco de 0 radiano, arco de π radiano ou arco de 2π. Então, essa primeira parte nos trouxe três respostas: 0, π e 2π. Agora, seno de x igual a 1, lá em cima, é só o arco de π por 2. Então, π por 2. O conjunto verdade dessa equação é 0, π por 2, π e 2π. Nós queremos saber a soma. Somando estes valores, nós iremos obter 7π sobre 2, que é a resposta E. Neste último exercício, nós temos uma inequação trigonométrica, cujo x é um arco que vai de 0 a 2π. Bom, isolando o cosseno de x, raiz de 2, cosseno x mais 1 menor ou igual a 0, raiz de 2, cosseno x menor ou igual a menos 1, cosseno x menor ou igual a menos 1 sobre raiz de 2. Vou racionalizar menos 1 sobre raiz de 2. Logo, cosseno x é menor ou igual a menos raiz de 2 sobre 2. Observando a circunferência trigonométrica, menos raiz de 2 sobre 2, lembrando que cosseno é a abscissa do arco, menos raiz de 2 sobre 2 está aqui. Os valores que possuem cosseno raiz de 2 sobre 2 negativo são os arcos de 3π sobre 4 e 5π sobre 4. Agora veja, eu quero os valores dos arcos que têm cosseno menor que menos raiz de 2 sobre 2. São os valores que estão à esquerda aqui desse menos raiz de 2 sobre 2. Quais são os arcos? São os arcos que vão desde 3π sobre 4 até os 5π sobre 4. Todos estes infinitos arcos, eles têm cosseno menor ou igual a menos raiz de 2 sobre 2.
Portanto, o conjunto verdade dessa inequação pode ser escrito dessa forma. Todos os valores dos arcos x que pertencem aos números reais tal que 3π sobre 4 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5π sobre 4. Espero ter ajudado e até uma próxima.